Paz, Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos juntos agora para estudarmos a lição de número 3 da nossa revista, que trata da Igreja Eleita. A lição de número 3 vai tratar da eleição e predestinação. Esse é um tema bastante complicado, tem sido objeto de muitas divergências, muitas questões doutrinárias, e nós vamos tentar, na medida do possível, solucionar, ou pelo menos tentar explicar essas divergências sobre esse tema. O nosso textuário está baseado no livro de Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, e a nossa verdade prática vai dizer: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Pois é, a primeira questão que nós precisamos, a primeira observação que nós precisamos fazer com relação a essa lição é que eleição e predestinação não são a mesma coisa. Muitos a consideram como se fossem sinônimos, essas duas palavras como se fossem sinônimos, até porque Paulo fala ambas as palavras em termos semelhantes. Nos elegeu e nos predestinou. Então, isso gera alguma confusão e alguns afirmam que seriam expressões sinônimas. Não são. Do próprio texto de Paulo, nós podemos extrair claramente a distinção entre os dois termos. E podemos também extrair que eleição é anterior à predestinação. Ou seja, primeiro Deus nos elegeu e depois ele nos predestinou. Bom, se são diferentes, o que são cada uma dessas coisas? Eleição é escolha. Deus nos elegeu, diz Paulo. Significa que Deus nos escolheu. Eleição é escolha. Predestinação é destinar antes. Predestinar. Destinar antes. Deus nos predestinou. Significa que, de antemão, nós já tínhamos sido destinados para filhos de adoção por Cristo Jesus, como Paulo diz. Portanto, está claro que eleição e predestinação não são a mesma coisa, não se confundem, são coisas diferentes. É bom também nós observarmos de início que eleição e predestinação são bênçãos de Deus. O versículo 3 desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios deixa isso claro. Diz o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, são bênçãos de Deus. E se são bênçãos de Deus, são bênçãos concedidas por Deus e, portanto, têm que ser entendidas de acordo com o caráter de Deus. Isso é extremamente importante para o que nós vamos falar mais para frente. Nós precisamos ter claro que as bênçãos não podem ser interpretadas de forma que contrariem o caráter de Deus. São bênçãos de Deus e, portanto, elas têm que estar de acordo com o caráter de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Mas a grande questão nesse texto é: quem são os escolhidos e predestinados? Paulo fala, nos elegeu e nos predestinou. Nesse texto, a única coisa que está absolutamente clara é que Paulo está entre os escolhidos e predestinados. Quando ele diz nos elegeu e nos predestinou, ele está se incluindo entre os escolhidos e os predestinados. Mas quem são esses escolhidos e predestinados? Isso é que não está muito claro no texto, e é sobre essa questão que há uma grande divergência. Ele pode estar se referindo só a ele próprio. Alguém poderia dizer, mas está no plural, nos elegeu, nos predestinou. Mas ainda assim ele poderia estar se referindo só a ele próprio. E aí nós teríamos o chamado plural majestático, ou seja, o plural de majestade, aquele em que a pessoa fala no plural, mas está se referindo só a si próprio. Seria uma possibilidade. Ele pode estar se referindo a ele e aos Efésios. Ele está falando nos elegeu, nos predestinou. Ele estaria falando dele e dos Efésios somente. Ele estaria falando só dos judeus.
nos elegeu, no sentido de nós, judeus, fomos eleitos? Ou poderia estar falando só aos cristãos, nós cristãos somos eleitos? Ou a qualquer outro grupo específico? Ou a toda a humanidade? Ou a indivíduos específicos? É essa a grande controvérsia que se formou em torno dessa questão. Quem são os eleitos e predestinados que Paulo referiu aí? E dessa questão, dessa controvérsia, se expande para outras questões que têm a ver com essa controvérsia, que são principalmente duas. São várias, mas na verdade nós podemos destacar duas delas, que são: primeira, a questão de livre-arbítrio versus soberania divina. E a segunda, a questão de a graça de Deus na salvação do homem ser resistível ou irresistível. Ou seja, eu posso resistir à graça de Deus, não aceitar a graça de Deus, ou ela é irresistível, ou seja, se Deus me abrange com a sua graça, eu não tenho como resistir. Essas são as duas grandes questões que estão correlacionadas com essa questão principal que eu mencionei de quem são os eleitos e os predestinados. Essas três questões estão bastante correlacionadas e vão ter a mesma consequência. Se nós compreendemos de uma certa forma, essa compreensão vai se aplicar para as três questões. Em torno dessas questões se dividiram alguns grupos. Dois deles são os mais conhecidos, os calvinistas e os arminianistas. Antes da gente explicar as teorias calvinistas, as teorias arminianistas, convém a gente fazer um breve resumo sobre quem foram, uma breve palavra sobre quem foram João Calvino e Jacó Armínio, que são os precursores dessas doutrinas, dessas teorias. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, portanto, logo após, em plena efervescência da Reforma Protestante. Ele nasceu em Noyon, na França. Tá? Na infância, ele recebeu influência familiar, os pais, a formação cristã da mãe foi bastante importante para ele. Com 14 anos de idade, ele se mudou para Paris, onde ele ingressou num seminário em Montagu, para estudo de filosofia e teologia. Durante esse período, por influência de um primo convertido à fé protestante, ele teve os primeiros contatos com as ideias luteranas, as ideias de Martinho Lutero. Tá? E aí ele decidiu deixar os estudos teológicos, optou por fazer direito, tá? E quando já formado jurista, ele assumiu a fé protestante. Num momento de perseguição religiosa na França, ele foi se estabelecer em Genebra, na Suíça. Nessa cidade de Genebra, ele implantou a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, foi implantada em Genebra por João Calvino. Esse é o João Calvino, o precursor da teoria calvinista. E, por outro lado, o Jacó Armínio nasceu em Alderwater, na Holanda, tá, em 10 de outubro de 1560, portanto, um pouco depois de João Calvino. Né? Ele ficou órfão do pai quando ainda era jovem, né, e por isso ele foi adotado por um pastor, Teodoro Amélius, que também morreu logo em seguida. E foi aí que um professor, Rudolf Schmelius, levou ele para estudar teologia em Marburg, na Alemanha. Mais tarde, quando ele voltou para a Holanda, ele concluiu seu curso de teologia na Universidade de Leiden. E nessa universidade ele foi aluno do calvinista Lambertus Daunus, né? E também do professor Johann Kohlmann, né? Que naquela época, né, ensinava contra o calvinismo. Então ele teve duas formações, uma calvinista e uma contrária ao calvinismo. Né? Pois bem, esses são os precursores das teorias calvinista e arminianista. O calvinismo, como hoje é conhecido, é a doutrina que foi defendida por João Calvino e por seus seguidores, tá? E que entende a salvação como fruto da soberania de Deus e não do livre-arbítrio do homem. Retomando então a questão da predestinação incondicional, que já havia sido abordada por teólogos, por pais da igreja, como Orígenes, como Agostinho, lá no 3º e no 4º século. Portanto, observe que isso é uma questão antiga, não foi criada por Calvino no século XVI. Né? Isso é uma questão que deriva lá do 3º século, com Orígenes, já se discutia a questão da predestinação incondicional, ou seja, a pessoa ser
predestinada sem nenhuma condição. Nasceu para ser salvo, outros nasceram para ser condenados. Era o que já defendia Orígenes no século III e Agostinho no século IV. Né? E o calvinismo vai, então, retomar essa questão antiga. Né? Basicamente, o calvinismo defende que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para irem para o inferno, de acordo com a sua soberania, ou seja, sem que o homem possa fazer nada com relação a isso. Eles ensinam que não é possível perder a salvação. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, é um ensino calvinista. E é curioso que todas as pessoas que defendem essa teoria se dizem escolhidos para serem salvos. Não se encontra alguém defendendo a teoria calvinista que diga, eu fui escolhido para ser perdido, para ir para o inferno. Todos os que defendem essa teoria se dizem escolhidos para serem salvos. Então, esse é um resumo da teoria calvinista. Né? Bom, o Calvino foi o mais famoso defensor dessa doutrina, mas ele não foi o único. O próprio Lutero, Martinho Lutero, que foi o grande precursor da Reforma Protestante, também defendeu as ideias calvinistas, tá? Que foi Lutero, muito influenciado pelas ideias de Agostinho. Né? Ele escreveu um livro chamado Do Servo-Arbítrio, defendendo as ideias calvinistas. Para Lutero, o homem é servo de Deus ou servo do diabo. Mas ele não tem escolha. Ele não tem livre-arbítrio. Ele é um servo-arbítrio. Ele é servo de Deus ou servo do diabo. O arminianismo, ao contrário, é a doutrina defendida por Jacó Armínio e pelos seus seguidores. Os seus seguidores foram chamados de remonstrantes justamente porque fizeram um protesto também chamado de remonstrância, né, contra os chamados 5 pontos do calvinismo, que era uma elaboração teológica a partir da obra de João Calvino. Né? Então, o arminianismo entende que a salvação é fruto do livre-arbítrio do homem. Essa discussão, lá no século XVI, acabou dando origem a uma reunião que se denominou Sínodo de Dort. Essa reunião, Sínodo de Dort, ocorreu na cidade holandesa de Dordrecht, né, em 1618 e 1619. Né? E esse sínodo condenou os ensinos de Jacó Armínio, ou seja, defendeu as ideias calvinistas. Mas esses ensinos do Armínio acabaram sendo retomados por alguns nomes, grandes nomes da história da igreja, como John Wesley, por exemplo, no século XVIII, que foi fundador da igreja metodista, né? E que acabou sendo adotado em sua essência pelas denominações surgidas a partir de então, né? Inclusive o movimento pentecostal, da qual a Assembleia de Deus é derivada. Então, John Wesley retomou as ideias de Jacó Armínio, tá? Já no século XVIII, e essas ideias deram origem ao pentecostalismo, ao movimento pentecostal, da Rua Azusa, a Assembleia de Deus, entre outras igrejas ditas pentecostais. Tá? Estima-se que atualmente cerca de 80% dos evangélicos confessem ser arminianos, ou seja, apenas 20% se dizem calvinistas. A grande maioria se diz arminiana. Tá? Então, observe, irmãos, que a Igreja Assembleia de Deus, assim como as demais igrejas pentecostais, não tem tradição calvinista. Tanto os metodistas, originados lá em John Wesley, quanto os anabatistas, que no século XIX deram origem aos pentecostais, né, eles não eram calvinistas, eles eram defensores do arminianismo. E, portanto, nossa tradição é a tradição arminianista, não calvinista. No entanto, alguns, recentemente, têm tentado introduzir ideias calvinistas em nosso meio, o que contraria as nossas origens, contraria os nossos princípios. A realização desse sínodo de Dort deu origem a uma ideia de que essa discussão entre calvinistas e arminianos teria fechada entre os dois, quando, na verdade, essa discussão é de muito antes. Como eu havia dito, desde o século III já se falava nessa questão. Então, na verdade, Calvino não criou nada. Ele é o defensor dessa ideia, ele ficou famoso por essa
defesa dessa ideia, mas não foi surgido, essa ideia não surgiu com Calvino. Outras duas doutrinas menos conhecidas, mas também disputam essa questão, que são o pelagianismo, defendido pelos seguidores de Pelágio, que era um monge britânico lá do século IV, tá? Que considerava o pecado original como algo restrito a Adão, que não passou aos demais seres humanos, era essa a ideia do Pelágio, tá? E o semi-pelagianismo, que discorda parcialmente de Pelágio, reconhecendo a natureza pecaminosa do ser humano, mas considera que o ser humano é capaz de voltar-se para Deus por iniciativa própria. Em suma, nós podemos resumir essa controvérsia em 4 posições, 4 teorias. O pelagianismo afirma que o homem é o único agente da salvação. Só o próprio homem produz a sua salvação, segundo o pelagianismo. O semi-pelagianismo defende que o homem dá início ao processo da salvação e Deus responde ao homem. Deus vai ao encontro do homem, mas quem inicia o processo de salvação, segundo o semi-pelagianismo, é o homem. O arminianismo, que é a doutrina em que nós da Assembleia de Deus cremos, ensina que Deus inicia o processo de salvação e o homem responde a Deus. Então a salvação é iniciada por Deus e o homem responde a Deus nesse processo de salvação. E por fim, a 4ª teoria, o calvinismo, que argumenta que Deus é o único agente da salvação, que predestina uns para serem salvos e outros para a condenação. Pois bem, como eu já disse, nós, assembleanos, cremos na doutrina de Jacó Armínio, no arminianismo, tá? Mas nós temos visto alguns dizerem, nós não devemos nos fiar em nenhuma dessas teorias, apenas na Bíblia Sagrada. Na verdade, irmãos, todas essas doutrinas procuram também se fundamentar na Bíblia Sagrada. Então, a gente dizer, nós não vamos nos fundamentar nessas doutrinas, vamos nos fundamentar apenas na Bíblia, não significa muita coisa, né? O problema é de que forma nós entendemos a Bíblia no tocante à doutrina da salvação. Se nós vamos entender a Bíblia da forma como os pelagianos defendiam, se nós vamos entender a Bíblia da forma como os semi-pelagianos entendiam, se nós vamos entender a Bíblia da forma como os calvinistas entendem, ou se nós vamos defender a Bíblia, entender a Bíblia da forma como os arminianos entendem, ou até, quem sabe, de uma outra forma, né? Essa é a grande questão. Frequentemente nós ouvimos algumas pessoas ridicularizando as controvérsias teológicas como se elas fossem inúteis, ou como se elas fossem contrárias à palavra de Deus, quando, na verdade, a teologia é o estudo da palavra de Deus. Pelo menos a boa teologia assim deve ser, né? Claro que existem questões teológicas que não têm nenhum proveito, que são só perda de tempo, mas isso é exceção. As discussões teológicas servem justamente para nós termos uma melhor compreensão da palavra de Deus, para evitarmos erros doutrinários, para nos encaminharmos corretamente nos caminhos de Deus. Então, nós não devemos repudiar essas discussões teológicas alegando serem inúteis. Ao contrário. Frequentemente também nós ouvimos exposições acerca dessas doutrinas, especialmente acerca da doutrina calvinista, que procuram ridicularizar essas doutrinas, tá? Pretendendo tornar absurdos esses seus argumentos, né? Essa semana eu estava estudando para fazer essa aula e assistindo a gravação de um vídeo de um professor bastante conhecido, e ele colocando a doutrina calvinista da seguinte forma, ele dando exemplo, né? O irmão fulano, ele rouba, ele mata, ele pratica falcatrua, mas no final, não se sabe como, ele vai ser salvo, porque ele foi predestinado à salvação. Já o irmão cicrano anda corretamente em tudo, é um crente piedoso, faz tudo certinho, mas no final ele vai cometer um pecado e vai para o inferno, porque ele foi predestinado à perdição. Esse é o exemplo dado por esse professor num vídeo que eu assisti. Ora, colocada a questão dessa maneira, é evidente que a doutrina calvinista parece absurda, completamente contrária à palavra de Deus.
Mas esse tipo de argumento, chamado de argumento ad terrorem, ou seja, o argumento que invoca o terror, tá? Assim não ajuda em nada, não esclarece nada, não é um argumento honesto, né? Ele não reflete corretamente os pensamentos da doutrina que está se tentando refutar. Tem muitos textos bíblicos que apoiam essa doutrina calvinista em tese. Veja, irmãos, eu não estou aqui defendendo a doutrina calvinista. Eu já disse que a doutrina que a Assembleia de Deus acredita é a doutrina arminianista. Tá? E nós vamos ver adiante que a doutrina calvinista não resiste a uma análise aprofundada da Bíblia como um todo. Mas nós não podemos simplesmente desprezar a doutrina sem estudar corretamente os seus argumentos. Dizer, por exemplo, eu sou arminianista porque é assim que a minha igreja ensina. Ou pior, eu não quero saber dessas teorias. Fica só com o que a palavra de Deus diz. Esse tipo de postura não atende ao ensino de Pedro, lá em 2 Pedro 3,15, onde ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, nós temos que estar preparados para responder a respeito da razão da esperança que há em nós. Né? E dizer que não quero saber dessas doutrinas não está atendendo a essa recomendação de Pedro. Vou dar apenas alguns exemplos de textos que, em tese, apoiariam a doutrina calvinista para demonstrar para os irmãos que a questão não é tão simples como parece. Lá em Êxodo, capítulo 4, verso 21, Deus diz assim: eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Está falando a Moisés, Deus falando a Moisés a respeito de Faraó. Deus iria endurecer o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir. Para quê? Para que Deus demonstrasse em Faraó as suas maravilhas. E aí nós perguntamos, Faraó tinha livre-arbítrio? Faraó tinha escolha? Deus endureceu o coração dele para fazer da forma como ele, Deus, queria. Faraó tinha livre-arbítrio? Outro exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 10, verso 15, está dito assim: o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha de Deus para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O rei mencionado aqui é o rei Roboão, filho do rei Salomão, quando ele causou a divisão do reino do norte para o reino do sul. Veja que Deus já havia profetizado a Roboão por meio do ministério de Aías, o profeta Aías, que Deus havia profetizado a Jeroboão que ele seria rei de 10 tribos. Então, essa passagem, segundo Crônica 10:15, dá a impressão de que Deus está ali endurecendo o coração de Roboão para ele causar a divisão. E aí eu pergunto, Roboão tinha livre-arbítrio? Ele tinha escolha? Ou ele faria como Deus já havia dito que faria? Um outro exemplo nós temos em João 13, João capítulo 13, versos 10 e 11, onde Jesus diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estão limpos. Aqui nós estamos vendo Jesus falar sobre Judas, né? Ele estava ali lavando os pés dos discípulos e Jesus fez então a predição de que Judas o haveria de trair. Jesus sabia que Jesus iria traí-lo. E em outros textos nós vemos que Judas foi de antemão escolhido como o traidor. E aí a pergunta que os calvinistas fazem: Judas tinha livre-arbítrio? Ele tinha escolha? E um último exemplo, para nós pararmos por aqui, porque temos muito assunto ainda a dizer. Em Atos, capítulo 9, versos 15 e 16, Deus fala a respeito de Paulo, falando a Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então esse é o texto em que Deus
anuncia a salvação de Paulo. Né? Paulo já tinha visto a visão, estava lá esperando Ananias para pregar para ele. Paulo teve escolha, Paulo tinha livre-arbítrio. Então, esses são alguns dos exemplos que os calvinistas usam para indicar que há situações em que o homem não tem livre-arbítrio, em que o homem não tem escolha. Reitero, irmãos, que nós não estamos aqui falando em defesa da doutrina calvinista. Todas essas questões nós vamos responder adiante, tá? E já adianto que a resposta para todas elas é sim, ou seja, essas pessoas tinham livre-arbítrio, essas pessoas podiam escolher, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu estou aqui apenas procurando demonstrar que existem bons argumentos em favor da doutrina calvinista. Que nós não podemos simplesmente procurar ridicularizar essa doutrina. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus para estar preparado para responder com fé e mansidão, como diz Pedro, tá, a essas questões teológicas que se colocam. A forma honesta, racional de se dirimir uma questão doutrinária é expor corretamente os argumentos de cada doutrina, apontar os fundamentos bíblicos de cada uma delas, tá? Para então nós podermos fazer a escolha de qual delas é a mais correta de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Tá? Vamos fazer isso expondo alguns dos principais argumentos da doutrina calvinista. O tempo não vai ser suficiente para expormos totalmente todos, mas vamos expor alguns dos principais argumentos da doutrina calvinista e refutar esse argumento com base na palavra de Deus, para demonstrar que a doutrina calvinista, embora tenha algumas supostas bases bíblicas, na verdade não tem apoio da Bíblia no seu conjunto. Os calvinistas entendem que Deus deu o livre-arbítrio para Adão. E quando Adão pecou, ele perdeu o livre-arbítrio. Então a ideia calvinista é que o livre-arbítrio foi dado inicialmente para Adão, mas por causa do pecado, Adão perdeu o livre-arbítrio. Tá? Só que essa ideia não tem nenhuma evidência bíblica, não há nenhum texto bíblico que fale ou que dê a entender que Adão teria perdido o livre-arbítrio ou que o ser humano atualmente não tenha livre-arbítrio. E, ao contrário, a gente pode ver, por exemplo, que Eva, mesmo depois de pecar, ainda permaneceu com seu livre-arbítrio, pois ela levou o fruto a Adão, exercendo assim o seu livre-arbítrio de continuar pecando. Ela poderia ter escolhido parar de pecar ali, mas ela escolheu continuar pecando. E outra evidência disso é que Adão continuou com seu livre-arbítrio mesmo depois de pecar. Porque o fato de que Deus proibiu o acesso dele à árvore da vida, depois que ele pecou, né? Por que proibiu? Porque ele poderia querer tomar do fruto da árvore da vida, para viver eternamente, e viver eternamente em pecado. E por isso é que Deus não quis que ele tomasse do fruto. Ora, se ele, como homem, poderia querer tomar o fruto, é sinal que ele tinha ainda livre-arbítrio, tinha vontade, tinha condições de escolher. Né? A expressão livre-arbítrio não consta literalmente na Bíblia, mas a palavra de Deus deixa claro em várias passagens que o homem foi criado e tem o livre-arbítrio. Para citar apenas um exemplo, em Apocalipse 22, verso 17, está dito assim: quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, é quem quiser. Então, nós temos querer. Nós podemos querer ou não querer tomar de graça da água da vida. Tem muitos outros exemplos. No livro de Atos, por exemplo, há uma série de pessoas que aceitaram a Cristo e uma série de outras pessoas que não aceitaram a Cristo. E assim ocorre na atualidade. Tantas pessoas querem aceitar a Cristo, outras não querem aceitar a Cristo. Portanto, liberdade para escolher. O livre-arbítrio do homem é inegável e pode ser percebido até empiricamente no dia a dia. Não precisa nem ter nenhum conhecimento bíblico para perceber que as pessoas aceitam a Cristo ou não conforme querem. Deus não força ninguém. A porta da salvação está aberta, mas só entra quem quiser. Deus não força ninguém a entrar nem pela porta da salvação, nem pela porta da condenação. Outro texto usado pelos calvinistas é Romanos capítulo 9, verso 13,
onde diz assim: amei Jacó e aborreci Esaú. Paulo, citando Malaquias 1, 2 e 3, repete o texto de Malaquias quando Deus diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Ora, na verdade, esse versículo não fala nada de escolha para a salvação. Quando Deus diz amei Jacó e aborreci Esaú, ele não está falando em salvação. Ele está falando, sim, na formação do povo de Israel, de onde viria o Salvador. Deus escolheu Jacó para ser o patriarca da nação de Israel. Eram dois irmãos, um tinha que ser o escolhido, não poderia ser os dois, né? Isso não quer dizer que Esaú tenha sido condenado à perdição eterna. Ele simplesmente não foi o escolhido para essa missão específica. Como nós dissemos, esse texto não tem nada a ver com salvação ou perdição. E além disso, não vamos esquecer que houve razões várias para que Jacó tenha sido escolhido e não Esaú. Esaú era mau. E Jacó tinha o coração voltado para Deus, para as coisas de Deus, né? Outro texto indicado pelos calvinistas como referente à soberania divina está em 2 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5, onde está dito assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então eles argumentam que Deus escolhe a quem quer salvar e a quem quer condenar por sua exclusiva soberania. Deus escolheu não perdoar os anjos. Isso é um fato. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Por quê? Aqui só temos uma explicação. Porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele faz da forma como Ele quer. Ele escolheu não perdoar os anjos. Mas Ele escolheu perdoar os homens. Como a vontade de Deus só pode ser conhecida se Ele próprio a revelar, e na Bíblia nós temos várias revelações da vontade de Deus, mas aquela que Ele não revela, nós simplesmente não sabemos. É um mistério que não está revelado. Por que Deus escolheu não salvar os anjos que pecaram, nós não sabemos. É fruto da sua soberania e nós não temos como saber o porquê. Mas extrair daí que Deus escolhe salvar homens, uns e não outros, não é verdade. Isso contraria flagrantemente a natureza de Deus. Falamos sobre isso no início e vamos falar sobre isso daqui a pouco de novo, né? Para os calvinistas, esse texto estaria indicando que Deus quis salvar Noé e a sua família e não quis salvar o restante da humanidade. Assim como não quis salvar os anjos que pecaram. E isso ele faria com base exclusivamente em sua soberania e o homem não tem escolha. Na verdade, Deus não usou da sua exclusiva soberania ao condenar a geração de Noé. Deus deu muitas oportunidades para aquela geração se arrepender. 969 anos antes, Enoque profetizou que viria o juízo. Quando ele colocou o nome de seu filho de Matusalém, e Matusalém significa quando ele morrer virá o juízo, ele estava profetizando, Judas 14 diz isso, ele estava profetizando que o juízo viria. E veja então que Matusalém é o homem que mais viveu na Terra, 969 anos, justamente para indicar a longanimidade de Deus, ou seja, uma grande misericórdia de Deus. Deus é longânimo, ele é misericordioso, ou seja, ele exerce o juízo, mas sempre com misericórdia, sempre esperando que as pessoas se arrependam. E mesmo Noé, desde que ele foi chamado para construir a arca, ele pregava a salvação àquela geração. Pedro também informa, a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Está em 1 Pedro 3, 20. Tá? Então, Noé levou cerca de 100 anos preparando a arca. E durante esses 100 anos, ele estava pregando a salvação para aquelas pessoas. Deus estava esperando que aquela geração se arrependesse. Nós poderíamos citar vários outros exemplos na Bíblia. Caim,
os moradores de Nínive, com a pregação de Jonas, né, o próprio Jonas, o rei Jeroboão, entre muitos outros exemplos, até mesmo Judas, que nós já mencionamos, né, Pedro, né, muitos tiveram oportunidade de arrependimento dos seus pecados. Alguns aceitaram e se arrependeram e alcançaram misericórdia, e outros não aceitaram e foram condenados. Escolha de cada um. O livre-arbítrio está claramente demonstrado na Bíblia em diversas passagens. Da mesma forma, a soberania de Deus também está claramente demonstrada na Bíblia em diversas passagens. E a grande questão é conjugar essas duas instituições. Ou seja, como entender ambos os conceitos, livre-arbítrio e soberania de Deus, sem que um contrarie o outro. Uma coisa é certa e precisa ser entendida desde o início. O livre-arbítrio não elimina a soberania de Deus. Tá? Ou seja, não é porque Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio que ele ficou prejudicado na sua soberania. Deus não muda. A soberania de Deus é uma de suas características divinas. Portanto, a soberania de Deus é imutável. E da mesma forma, o livre-arbítrio do ser humano é nada mais do que uma concessão da soberania divina. Deus criou o homem com livre-arbítrio porque ele quis assim. Ou seja, no exercício da sua soberania, Deus instituiu o livre-arbítrio do homem. Então ele concede como um favor para o ser humano o seu livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio não contraria a soberania divina. Ele é, ao contrário, uma expressão da soberania divina. E aqui, então, nós reiteramos aquilo que nós dissemos no início. Né? Nós precisamos entender de acordo com a natureza de Deus. Entender essa questão de acordo com a natureza de Deus. 3 importantes conceitos a respeito da natureza de Deus precisam ser especialmente considerados aqui. A bondade, a justiça e o amor de Deus. Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. E esses 3 conceitos contrariam a ideia calvinista de que Deus criou um homem para ser salvo e outro para ser condenado. Que amor é esse? Perguntou David Hunter, e nós repetimos aqui. Que amor é esse que cria um para ser salvo, outro para ser condenado? Isso não seria amor. Deus ama a todos. João 3,16 deixa isso muito claro. Porque Deus amou o mundo, ou seja, toda a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho. Por quem ele deu o seu Filho? Por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo não foi por um ou outro, foi para todos. Agora, precisa eu e você aceitar. Não são todos que aceitam, mas a graça de Deus é oferecida para todos. Infelizmente, o tempo não vai permitir que a gente termine todas as ideias calvinistas e refutar cada uma delas, mas, em suma, nós podemos concluir dizendo que a eleição mencionada por Paulo em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, que é o textual da nossa lição, não é uma eleição de indivíduos. Deus não escolheu esse ou aquele. Deus nos escolhe a igreja, um grupo. A igreja foi escolhida por Deus para ser salva. Quando Paulo diz Deus nos elegeu, ele está dizendo Deus elegeu a igreja. Deus elegeu, Deus escolheu o grupo igreja para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E predestinou esse mesmo grupo, a igreja, não indivíduos, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Uma ilustração que podemos usar para encerrar, que é comumente usada para explicar isso de forma simples, é a figura de um barco que está navegando em meio a uma tempestade. Aliás, nós temos essa figura clara lá em Atos, no final do livro de Atos, quando Paulo está navegando em direção a Roma. E Paulo tem um sonho e Deus fala para ele em sonho que ele concedeu a ele todos os navegantes que estavam com ele. Todos chegariam lá vivos. Deus falou isso para Paulo e foi o que de fato aconteceu. Mas quando alguns quiseram pular do barco, Paulo falou para o capitão do navio, se eles pularem do barco, eu já não garanto que vão ser salvos. E é exatamente isso que a igreja representa. Um navio em meio à tempestade. Esse navio vai chegar seguro ao porto.
Isso Deus garantiu, porque esse navio, que é a igreja, está predestinado a chegar com segurança ao porto. Agora, eu estou no navio ou eu estou fora do navio? Essa é uma escolha minha, não foi Deus que fez essa escolha. Deus escolheu que o navio vai chegar com segurança. Agora, se eu fico dentro do navio ou se eu saio do navio, é uma escolha minha. Isso faz parte do livre-arbítrio. Então, nós podemos ficar na igreja, ficar dentro do navio e assim chegaremos com segurança à salvação, ou sair da igreja e pular fora do navio e aí nós não temos a salvação garantida. É uma escolha de cada um. Mas Deus predestinou a igreja para ser salva. Amém? Deus abençoe a todos.